Queridos, quando falamos a respeito da glória de Deus, nós temos em mente um Deus que é santo, um Deus que é justo, soberano, sábio. E a visão da grandeza desse Deus parece-me, de certa maneira, estar sumindo das igrejas. É bem verdade que esta visão da grandeza do Deus a quem nós servimos está aos poucos, se não aos poucos, mas apressadamente, desaparecendo no meio das igrejas em nossos dias. Parece ser uma declaração um pouco exagerada, mas vejo que ela não é sem fundamento, e nós veremos isso esta noite. Quando o pastor pensou em falar a respeito da família, e das famílias fascinadas pela glória de Deus, certamente foi quando, há tempos atrás, mais uma vez, eu tive contato com as literaturas do Jonathan Edwards. Este homem do século XVIII, que em 1735 pregou um sermão sobre o Salmo 46, versículo 10, que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E ao pregar no Salmo 46, versículo 10, ao examinar as Escrituras, ele se deparou com uma beleza, ele se deparou com a grandeza do seu Deus. Na verdade, segundo os seus escritos, parece que ele se deparou com a realidade de que Deus é Deus, e que este Deus aquietou o seu coração diante desta grande verdade, e ele passou então a deleitar-se nesta verdade absoluta, de que Deus, Ele é Deus, e como sendo Deus, Ele é rico em sua beleza, grandeza, sabedoria, graça, poder, conhecimento, todas estas maravilhas, sabedoria, santidade, infinitamente, foi contemplado por Edwards, ao estudar a respeito do seu Deus. E é interessante porque, a partir do momento que ele aquietou o seu coração, em meio às grandes questões da vida, em meio às grandes lutas, a partir do momento que ele refletiu sobre o seu Deus, a visão do mundo, a visão das coisas que estavam à sua volta, certamente foi também modificada pela maneira como então ele passou a ver esse Deus soberano. É interessante, queridos irmãos, porque nós podemos ver e ouvir nas palavras do próprio Edwards a visão fascinada dele pela glória de Deus. Quando ele diz em suas palavras: olha, tudo aquilo que é mencionado nas Escrituras como a finalidade última das obras de Deus está incluído em uma única frase: a glória de Deus. O esplendor brilha sobre a criatura e é refletido de volta para a luminária. Os raios de glória vêm de Deus, são algo de Deus e são reintegrados de volta à sua origem. Assim que a totalidade é de Deus, e em Deus, e para Deus, e Deus é o começo, o meio e o fim, neste caso. É interessante porque, quando ele se deparou com esta grandeza de Deus, ele entendeu, e ele defende isso,
que Deus, na verdade, Ele é o princípio, o meio e o fim de todas estas coisas. De todas as coisas. E que, em última palavra, como Ele mesmo diz, tudo aquilo que é mencionado nas Escrituras como última finalidade pode ser resumida em quê? Na glória de Deus. E quando falamos a respeito desta glória, ele trata essa questão de como Deus reflete a sua glória em nós. E como esta glória então deve ser refletida de volta para Ele. Então, quando ele compreendeu, e quando Deus o agraciou com esta visão, fascinada pela grandeza do seu Deus, ele compreendeu que a sua vida deveria refletir o quê? A grandeza desse Deus. Isso certamente mudou a sua vida. Certamente isso mudou a sua maneira de ver o mundo. É uma visão rara que ele tinha. Mas é esta visão, queridos irmãos, que precisamos resgatar para conhecer mais a Deus e refletir ainda mais da sua glória. Então, o que certamente me desafiou, certamente tem a ver com este homem, que ao longo da história, foi um homem que se propôs de todo o seu coração a realmente viver uma vida para refletir essa glória, a partir do momento que ele se voltou para se dedicar e a estudar a grandeza do seu Deus, a glória desse Deus, a santidade desse Deus. Mas então nós temos algumas perguntas que poderíamos tratar aqui de maneira introdutória, mas vamos levar algum tempo, não se preocupe. Nós vamos ver pelo menos algumas questões para compreendermos melhor este tema que vai ser tratado, família, fascinados pela glória de Deus. E à luz dessas respostas que nós vamos dar, nós estaremos então expondo o texto de 1 João, para que vocês então possam compreender melhor a nossa proposta esta noite. A primeira delas é: quão central é a glória de Deus? Nós falamos muito a respeito desta glória, e para você não achar que tudo que o pastor Cláudio vai falar está baseado nas palavras de um outro homem falho, limitado e pecador como Edwards, deixe-me dizer algo para você, que tudo aquilo que ele fez, aprendeu, certamente foi das Escrituras, e nós poderemos ver isso hoje. O que nós vamos ver, queridos irmãos, é que a glória de Deus, de fato, é o objetivo central de todas as coisas. Nós sabemos muito bem, e vocês poderiam se relembrar, que a primeira pergunta do nosso breve catecismo, qual é o fim principal do homem, é o quê? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A questão, e nós vamos ver à luz das Escrituras, é que de fato nosso Deus é um Deus muito grandioso. O nosso Deus é inimaginavelmente grande, infinito, valioso, incomparavelmente belo, e as Escrituras nos mostram isso. Quando a Escritura nos diz: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. O salmista compreendia que o seu Deus era de fato um Deus grandioso, de glória infinita, valioso, cuja sua grandeza era insondável. É diante desse Deus que nós estamos. E esse mesmo Deus nos mostra nas Escrituras que tudo que existe tem como finalidade manifestar a sua glória. Olha o que é que diz através do profeta Isaías, quando ele diz: olha, trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei, o quê? Para minha glória. Então nós vamos ver que os filhos, as filhas,
que deveriam ser trazidos às extremidades da terra, que o Senhor chamaria pelo seu nome. Eram pessoas que deveriam ser trazidas à sua presença, pois de fato eles foram criados para a glória de Deus. Nós somos criados para demonstrar essa glória, e nós vamos ver isso, para refletir essa glória. Paulo, nós vamos ver em outro texto, mais adiante, no capítulo 11 de Coríntios, ele diz algo precioso: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é o seguinte: porque dele, a glória eternamente, amém. Por meio dele, a glória eternamente, amém. Para ele, a glória eternamente, amém. E como se isso não bastasse, em Colossenses capítulo 1, versículo 16, ele diz: olha, que em Cristo foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. Tudo foi criado por meio dele, e o quê? E para ele. Não entenda este para ele, irmãos, como se Deus necessitasse, como se fosse Deus está criando essas coisas para a sua necessidade, há uma lacuna nele. Não. A palavra de Deus nos diz lá em Atos capítulo 17, que Deus não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então Deus é independente. Deus não necessita de ter criado estas coisas, porque não é, ele carecia, ele necessitava disso, não. Mas ele criou. E como um Deus grandioso, majestoso, de grandeza insondável, tudo foi criado para a sua glória. Por meio dele, todas as coisas são para a sua glória. E para ele, todas as coisas são para a sua glória. E aí eu fico me perguntando, diante desta verdade, de que a glória de Deus é tão central na vida do homem, na vida da criação, na vida desse cosmo criado por Deus, se a glória de Deus deve então manifestar-se, nós devemos testemunhar dessa glória, será que a nossa família está isenta disso? Será que podemos excluir a nossa família e dizer: olha, toda criatura, tudo foi feito para a glória de Deus e tem este propósito, mas a minha família não. A minha família não foi criada com este propósito, será? Como nós vamos excluir que Deus instituiu a família e excluir essa instituição da sua glória? Será que isso é possível? Não. Então, primeiramente nós vimos que há uma centralidade nessa glória de Deus. E como nós vimos essa centralidade na glória de Deus, é porque a glória de Deus então é o objetivo de todas as coisas. Uma segunda questão importante para refletirmos é então relacionar esta glória à família, que é a proposta que nós estamos promovendo hoje. E ao longo desse mês, todos os que vão pregar vão estar trabalhando algo voltado dos filhos com a glória, do casal com esta glória, dos pais com esta glória. Hoje, de maneira geral, estamos vendo esta família. Então, como imaginarmos a origem desta família? Para entendermos então se de fato esta família foi criada para a glória de Deus. Nós poderíamos ir lá, no livro do Gênesis, no princípio, na origem de todas as coisas. E lá nós viríamos a família sendo criada, instituída por Deus. Quando ele diz, leiam para mim por favor: criou Deus Em um segundo momento, Deus, Moisés, explicando de maneira mais detalhada esta criação específica do homem e da mulher, ele diz assim, leiam:
Então o Senhor Queridos irmãos, o casamento, de fato, é a primeira instituição divina. Precede a igreja, precede o Estado, e a família é a base de todas as outras instituições, por assim dizer. A família, ela, além de ser a primeira instituição divina instituída, ela vem, na verdade, com um propósito que nós vamos ver, para ser um fundamento para esta sociedade, onde a partir do momento que esta família está completamente desestruturada, a sociedade também se desestruturará. Nós vemos em Gênesis que a família foi instituída por Deus. A família não é invenção de homens. A família não foi porque Adão disse, não, eu vou me unir a esta mulher. Que mulher, Adão? Deus criou todas as coisas. Primeiramente criou os animais, e depois criou Adão. Adão começou a dar nome aos bichos e de repente, cadê a minha parceira? Foi quando ele diz, enfim, olha, Deus mandou uma varoa para mim. E esta mulher é um auxiliador idôneo, alguém que vem para completar este homem, para auxiliar este homem. E Deus então diz para aqueles homens, olha, a palavra de Deus nos mostra, vocês vão se multiplicar, vocês vão, ter filhos, vocês vão encher a terra. É o mandato social que nós ouvimos falar nas obras da criação. Mas nós vimos também que ele diz, olha, deixará pois o homem, pai e mãe, se unirá, e então ali, teremos uma só carne. Quando nós estudamos isso do prisma da aliança, da teologia do pacto, nós temos uma grande autoridade sobre o assunto chamado Palmer Robertson. E no seu livro, Cristo dos Pactos, ou Alianças, todos dois abordam essa perspectiva, de que o casamento, esta união que Deus promoveu ali entre Adão e Eva, não era simplesmente para se relacionar, e ter filhos, propriamente dito. Não era simplesmente para uma consumação matrimonial, mas era uma unidade que descreveria, queridos irmãos, uma condição permanente alcançada pelo casamento. Então, de fato, era uma aliança eterna, uma aliança instituída por Deus, que através desse casamento os filhos viriam os filhos dos filhos, e a família então estaria ali sendo formada, onde, diferente dos animais, homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. E aqui tem algo muito grandioso. A palavra de Deus em Romanos capítulo 1 diz que as obras da criação revelam a divindade e o poder de Deus. As obras da criação, queridos irmãos, se tirarmos nós, os homens, não são a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Se as obras da criação refletem esta glória de Deus, o que dizer de nós? Então, de fato, quando Deus criou e instituiu a família, nós vamos ver que esta família foi instituída para testemunhar, para refletir a imagem e semelhança de Deus, a glória de Deus para este mundo. E Ele deu todas as condições necessárias para que isso acontecesse. Então, ali, em Gênesis, podemos ver Deus criando a família, instituindo a família. Certamente nós vamos ver com um grande propósito. E depois, uma terceira pergunta importante
como é que ficou então a situação dessa família aos olhos de Deus? Foi criado para manifestar esta glória. E vocês sabem muito bem que, à luz das Escrituras, a palavra de Deus diz que aquela mulher, Eva, tomou então daquela árvore, aquele fruto que era bom para se comer, agradável aos olhos, comeu e deu ao seu marido. E nós sabemos que isso era algo que eles não poderiam fazer, porque na aliança que Deus havia estabelecido, Deus havia dito o quê? Do dia que dela comeres, certamente morrerás. Então o pecado entrou no mundo. Por isso que Paulo vai dizer, olha, pois todos pecaram e o quê? Destituídos estão da glória de Deus. Então o homem foi criado para esta glória, mas o que é que o pecado fez? Destituiu o homem desta glória. A família foi criada, o casamento foi instituído para quê? Para manifestar esta glória. Mas o que é que o pecado fez? Separou esta criação da manifestação desta glória. Queridos irmãos, nós podemos ver, com a queda dos nossos pais, houve rebeldia e desobediência. A família foi afetada. Vocês se lembram dos filhos de Adão e Eva? Caim, Abel. Vocês se lembram dos filhos e da semente de Caim? Surgem homens como Lameque, perversos. Nós podemos ver ao longo da história que, em decorrência dessa queda, a família passa a se degenerar. Mas então, pastor, o estado hoje, a situação da família hoje é essa aos olhos de Deus? Sim, queridos irmãos. A criação, os homens, eles estão destituídos da glória de Deus. Mas, ao prisma das Escrituras Sagradas e ao prisma da nossa cosmovisão reformada, que é sustentada em 3 grandes pilares: criação, queda e redenção, nós entendemos que o homem foi criado para glorificar a Deus, é verdade, mas a queda o destituiu desta glória, é verdade. Criação, queda e redenção. Mas existe a redenção. Deus providenciou Cristo. Deus providenciou aquele que pode então resgatar estes perdidos e que eles podem então agora voltar a viver para a sua glória, para refletir a glória da qual ele foi destituído. O pastor John Piper, que há muitos anos, há mais de 30 anos, ele trabalha essa perspectiva da glória de Deus e prega, e ensina, e mostra, e fala. Ele diz algo muito importante, para entendermos melhor esta situação da família. Ele diz assim, no seu livro Uma Paixão Consumidora por Cristo. Ele diz assim: Deus nos criou para viver para a glória de Deus. E Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Nós magnificamos mais o valor de Deus quando ele se torna o único motivo de nos gloriarmos. E olha só agora o que é que ele diz, presta atenção. A glória dele só pode ser vista e saboreada por pecadores através do quê? Da glória de Jesus Cristo. Qualquer outra aproximação a Deus é ilusão. Então, como é que pecadores, como é que famílias destituídas desta glória podem outra vez saborear desta glória de Deus? É através da obra de Cristo. Somente através de Cristo que pecadores podem outra vez o quê? Manifestar, refletir, testemunhar da glória de Deus. Queridos irmãos, o que nós estamos vendo aqui e que precisamos nos atentar é que Cristo e em Cristo a sua família pode outra vez viver para testemunhar a glória de Deus. Então, qual é a situação da família hoje, pastor? A família, assim como a humanidade, os homens, eles estão debaixo desta natureza caída. Estão destituídos do quê? Da glória
de Deus. No entanto, através de Cristo, o que é que acontece? Esta família pode outra vez testemunhar da glória de Deus. Por isso, esse tema é tão importante: família reformada, família fascinada pela glória de Deus. Por que isso é tão importante? E por que precisamos ter isso em mente? Após de compreendermos a centralidade da glória de Deus, depois de compreendermos que a família foi criada e instituída por Deus, e que a situação da família, assim como a da humanidade, é de destituição desta glória, a não ser que Cristo o resgate, nós precisamos nos lembrar então de que é tempo de vivermos em família, queridos irmãos, resgatando um pouco desta visão fascinada pela glória de Deus. Existe um movimento ao longo da história, um movimento que nós poderíamos chamar de movimento puritano, que foi ao longo da história, inclusive com um termo bastante deturpado, mas foi um movimento que surgiu pós-reforma protestante, com um desejo de aplicar todas aquelas doutrinas reformadas à sua vida, de maneira a tornar aquelas doutrinas mais práticas. E eles então almejaram uma vida em família, em comunidade, de piedade, de santidade. E foi um grupo, um movimento na história, que durou alguns séculos, que tinha esse desejo de uma vida santa, de testemunhar esta vida de santidade, de piedade, vivendo então de maneira prática tudo aquilo que a reforma protestante e seus teólogos tinham proporcionado. E quando eu me lembro desse movimento, me vem à mente muitos homens de Deus que foram usados para mostrar que de fato a sua família, ela foi criada para a glória de Deus. Existem homens como Benjamin, nós não temos foto dele, por isso vai um desenho aí para os irmãos, não é? Ele dizia assim, que todo cristão deveria fazer tudo o que pudesse para promover a glória de Deus e o bem-estar daqueles ao seu redor. E a boa ordem dos assuntos em famílias específicas tendem a promover estas coisas. Na verdade, eles entendiam que, primariamente, a família foi instituída com um grande propósito. Primariamente, a família foi instituída para a glória de Deus, para manifestar o quê? A glória de Deus. Qual é a finalidade primeira da família? É glorificar a Deus. E eles entendiam que através de uma família bem organizada, a glória de Deus ia ser manifesta aos homens. E eles falam ao longo da história e defendem certamente que havia este grande propósito na família. E nós podemos ver, por exemplo, que eles entendiam que a família, ela era primeiramente para a glória de Deus, mas que esta família também beneficiava a sociedade e também beneficiava aqueles que estavam inseridos nessa família. Então olha que coisa grandiosa. A família foi criada por Deus, instituída para glorificar a Deus. Lembre-se, Deus manifesta a glória e a visão de que essa glória vai ser devolvida. Para manifestar esta glória, depois, através da manifestação dessa glória, aqueles que estão à volta são abençoados e aqueles que estão inseridos nessa família também são abençoados. Por isso a visão deles, tão maravilhosa, nós podemos ver mais adiante, que, por exemplo, o Robert vai dizer que uma família é como se fosse uma pequena comunidade, era a visão que eles tinham. Cada família é como se fosse uma pequena igreja. Você já parou para pensar na sua família assim? A minha família é uma pequena igreja.
E o que é que ele dizia então? Olha, uma família é como se fosse uma pequena igreja, cujo bom governo, a glória de Deus pode ser promovida. A comunidade, que é constituída por várias famílias, beneficiada, e todos os que vivem nesta família, não é, podem receber muito conforto e comodidade. Em outras palavras, eles entendiam que se a nossa família foi criada para a glória de Deus, a nossa casa então é uma pequena igreja. E que através desta pequena igreja, queridos irmãos, a glória de Deus vai ser manifesta àqueles que estão à nossa volta, e nós também seremos abençoados. Então olha que coisa grandiosa. Pastor, por que um tema como este é importante? Porque, querido, Deus vai ser glorificado. O mundo vai conhecer esse Deus, e você vai ser beneficiado também por isso. Então é uma visão fascinada desta glória que deve ser resgatada em nossos dias. E esses irmãos no passado tinham esta visão, compreendiam esse propósito, e hoje em dia já não temos mais isso em nossa mente e em nossos corações. Mas então, pastor, como é que a minha família pode manifestar essa glória? Porque a gente fica curioso. Então, como? Dois propósitos importantes, dois níveis poderíamos trabalhar. O primeiro, conforme eles defendiam, e até o John Piper também defende, é que a glória de Deus pode ser manifestada na sua família através da estrutura familiar. Em 2015, nós tivemos a oportunidade de expor Efésios capítulo 5, e eu queria convidar vocês a nós irmos lá para nós nos lembrarmos de que estrutura familiar é esta que nós estamos falando, na qual Deus pode ser glorificado. Efésios capítulo 5, versículos 22 em diante, diz assim: as mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor. Então, Cristo vai ser glorificado, Deus vai ser glorificado através da família, quando a estrutura familiar, não é, estiver dentro dos padrões de Deus. Em outras palavras, quando a esposa for o quê? Submissa. Versículo 25: maridos, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, esposas sendo submissas, Deus glorificado. Marido amando suas esposas, como Cristo amou a igreja, Deus vai ser glorificado. Verso capítulo 6: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Em outras palavras, filhos que honram seus pais, o quê? Glorificam a Deus. Pais, versículo 4: não provoquei os vossos filhos a ira, mas criai na disciplina e na demonstração do Senhor. Pais que não levam filhos à ira, o quê? Glorificam a Deus. Então, o primeiro nível de manifestar esta glória é com esta estrutura familiar dentro dos padrões de Deus. Esposa, marido, pais, filhos, dentro daquilo que Deus estabeleceu, é uma maneira de você então viver com a sua família, não é, para glorificar o nome de Deus. Mas como nós já falamos sobre isso em 2015, e passamos um mês todo falando sobre isso, inclusive estamos tentando, não é, editar os vídeos daquele tempo para fornecer para os irmãos estas exposições. Nós não vamos nos dedicar a isso. Nós vamos nos dedicar ao que o Dr. Joel Bick, que pregou aqui em 2011 num congresso, ele nos mostra uma outra maneira de você manifestar esta glória dentro da sua família. Não é simplesmente com esta visão estruturada dos papéis, mas é através da promoção de um lar piedoso. A partir do momento que o seu lar é um lar piedoso, a partir do momento que você vivencia dentro do seu lar uma vida de santidade, busca por esta vida de santidade, que você está disposto, através da sua família, a desfrutar de um lar piedoso, Cristo também vai ser, não é? Deus
vai ser manifesto então em glória através de famílias piedosas. Então, se no passado já vimos que os papéis honram a Deus, hoje nós vamos então nos dedicar a esta segunda parte. Como, pastor, nós podemos então manifestar esta família, manifestar esta glória de Deus através da família? Papéis bem estruturados, segundo o padrão de Deus, e lar piedoso. É o que nós precisamos, lares piedosos. Por isso o texto desta noite. Por isso o texto de 1 João. Por isso o texto de 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. A carta de 1 João é, segundo evidências internas e externas, escrita e defendida pelo próprio apóstolo João, o autor daquele evangelho no qual nós conhecemos, o evangelho segundo João. Quando ele escreveu esta carta, há alguns estudiosos que querem desenvolver a perspectiva de que ele escreveu antes da queda, não é, de Jerusalém, antes da destruição do templo, antes da década de 70, década de 70, antes do ano 70, né, 70 depois de Cristo. No entanto, ele vai combater uma heresia que vai surgir no final do século I. Como João foi, de todos os apóstolos, o único que não foi martirizado, e o último, não é, a morrer, nós cremos então que ele escreveu as suas epístolas na cidade de Éfeso, cidade essa na qual ele pastoreou bastante tempo. Então, com o surgimento dessa heresia para o final do século I, nós poderíamos datar esta carta do ano 90 a 95 depois de Cristo. Quem são os destinatários desta carta? Esta carta foi escrita diferente das cartas paulinas, por exemplo, que é destinado o quê? À igreja de Éfeso, a igrejas da Galácia, a igreja... Não. Essas cartas de João, inclusive esta primeira carta, é o que nós poderíamos chamar de cartas circulares, cartas gerais. Enquanto o seu evangelho, não é, foi escrito para não é, descrentes, esta carta vai ser uma carta geral que vai circular ali pela Ásia Menor, com um propósito para os crentes, dois grandes propósitos específicos. Um, para defender eles das falsas doutrinas, em especial os gnósticos, que defendiam que através do conhecimento você poderia ser salvo, e que a matéria, o corpo era ruim, que o espírito era bom. João vai combater isso, e isso é um dos propósitos dessa carta, que vai circular na região da Ásia Menor. E o segundo propósito é para solidificar a fé dos crentes, que estavam sendo combatidos por esses hereges, que saíram de dentro da igreja, e eles agora estavam, mas será que a gente é crente mesmo? Será que não é? E João começa a aplicar testes na sua fé, dizendo, olha, se você é crente, você faz isso, e não isso. Se você tem Cristo no coração, você vive assim, e não assim. Então, no capítulo 1 dessa primeira carta, João ele vem trabalhando algumas questões, e ele tem três propósitos grandes nessa carta, três focos. É a área doutrinária, para combater os falsos hereges, os verdadeiros hereges, os falsos profetas, os falsos mestres. Tem a questão moral, de mostrar para os crentes, vocês precisam agir assim. E a questão social, se vocês são crentes, vocês devem amar os seus irmãos, e isso deve ser evidenciado através de ações. Então ele vem testando aqui, mostrando, e no capítulo 2, ele começa a fazer mais uma vez esses testes, mostrando para os irmãos, olha, quem é crente é assim, quem não é crente é dessa forma. E ele passa então do versículo 12 ao versículo 14, a, encorajar esses crentes. Olha, filhinhos, eu vos escrevo porque, não é, os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pai, eu vos escrevo. Eles está encorajando os crentes a
caminhar, a lutar contra essas investidas de Satanás. Mas então, no versículo 15 ao 17, que é o nosso, ele sai deste encorajamento e passa então para um processo de admoestação. E é esse processo de admoestação que nós iremos então nos dedicar esta noite, não é? Ele vai então trabalhar de maneira muito clara que o crente verdadeiro, ele não faz tal coisa, como nós veremos então esta noite. Então a ideia é que ele está falando de crentes em geral, mas a nossa família cristã é constituída por crentes. E se nós crentes não entendermos a nossa vocação, como então desempenhar o nosso papel como pai, como filho, como mãe, como esposo, e como viver esta vida de santidade dentro do lar, focando a glória de Deus? Por isso então isso é tão importante para os nossos dias e para este momento agora. Vamos tirar então 3 lições um pouco rápidas, ok? Quanto a este tema. Primeira delas, uma família fascinada pela glória de Deus, ela o quê? Ela não ama o mundo. Uma família fascinada pela glória de Deus, ela não ama o mundo. O pastor Ted Tripp, que é o mesmo autor do livro que nós estamos estudando nas quintas-feiras, ele escreve dizendo assim, olha, a família cristã comum está quase em extinção. E ele escreve uma série de argumentos. Por exemplo, a cultura contemporânea está redefinindo a família. Hoje a gente tem casamento gay, hoje a gente tem, defesa à poligamia. Olha, é tanta coisa terrível, não é, que estão querendo então extinguir esta família cristã tradicional, por assim dizer. Nós já não vemos mais. E por que isso, pastor? Queridos, nós vamos ver que isso é por causa do pecado, e em especial por causa do mundanismo, como nós podemos falar. O texto bíblico, ele vai nos apontar para este perigo, em dizer assim, olha, não ameis o mundo. Olha, que mundo é esse? O que é que nós não podemos amar? Até porque João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo. Então Deus ama o mundo. Eu também não deveria amar o mundo, pastor? Há pelo menos 5 significados para a expressão cosmo no Velho Testamento, no Novo Testamento. E 3 delas são mais comuns e mais conhecidas. Primeiro, é mundo como as coisas criadas. Ok? As coisas que foram criadas. Então, o mundo não é como esse mundo físico, o universo. Este é o mundo. Não é sobre esse mundo que João está falando. Nós podemos amar este mundo, as coisas que foram criadas, zelar pelo quê? Pela nossa fauna, pela nossa flora, pelos nossos... Não há problema nisso. Existe um outro significado para o mundo, que é o mundo humano, a humanidade. É um outro significado para esta expressão. Quando a Bíblia fala de mundo, aponta então para esse sentido de humanidade. E nesse sentido, nós também podemos amar, de certa maneira. Nós podemos e devemos o quê? Amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas este mundo que ele está citando aqui, refere-se, irmãos, a um sistema maligno. Esse mundo que ele está falando aqui, é aquele mundo que é inimigo de Deus. Esse mundo que ele está tratando aqui, na verdade, são todos estes valores de uma sociedade que está no pecado, enxurrada de falsos ídolos. É um sistema de Satanás que se opõe a Cristo, à obra de Cristo aqui na terra. É um sistema que se opõe às coisas de Deus, que se opõe a tudo que é piedoso. Esta é a verdade. Então, a inferência aqui é que este mundo
ele tem com ele uma conotação extremamente moral. Em que sentido? É uma vida que é a parte de Deus. Então este mundo cheio de valores corrompidos, este sistema que se opõe a Deus, é sobre este mundo que o verdadeiro crente e a verdadeira família não deve amar. E aqui nós temos um problema. Porque o que é que nós temos visto hoje? Nós temos visto famílias amando este mundo. Nós temos visto pais amando os valores desse mundo. Nós temos visto filhos se deleitando, queridos irmãos, nos sistemas pecaminosos deste mundo. E a palavra de Deus diz que o verdadeiro crente, esse é o teste que João está falando aqui. Aquele que realmente é verdadeiro, e esse era um dos propósitos da carta, não é? Olha, quem realmente for de Deus, vai ser assim. Então, esse que é de Deus, ele não ama este mundo, ele não ama esses sistemas. As pessoas salvas não pertencem a esse sistema, são filhos da luz, eles amam a Deus, eles amam a Cristo. Vamos abrir a palavra de Deus em Tiago, capítulo 4. Lembrem-se que o pastor vai ficar 3 domingos sem pregar. Então vou pregar por 3 domingos hoje, viu? Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículo 4 diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é o quê? É inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Então, queridos irmãos, uma família fascinada pela glória de Deus vai demonstrar, vai manifestar, refletir esta glória, não somente através de uma estrutura familiar dentro dos padrões divinos, mas também com um lar piedoso. E esse lar piedoso, ele não ama o mundo, ele é inimigo do mundo. E a exposição, a perspectiva que João vai trazer é muito clara. Olha, ele vai dizer, não ame o mundo, nem as coisas do mundo. E ele vai dizer então, olha, se alguém amar o mundo, o amor do Pai, o quê? Não está nele. Sabe por que João fala a respeito do amor do Pai e do amor do mundo? Porque eles são mutuamente exclusivos. Um vai excluir o outro. O Senhor Jesus já havia dito, ninguém pode servir o quê? A 2 senhores, ou vai amar a um e vai aborrecer o outro. Então, o amor ao mundo exclui o amor a Deus. Da mesma maneira como o amor a Deus deve o quê? Excluir o amor ao mundo. É impossível então você amar a Deus e amar ao mundo ao mesmo tempo. Não há neutralidade no seu coração. Deixe-me dizer uma coisa para você e não se escandalize com isso. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Não tem aquela história, eu ainda não me decidi, eu ainda não sei o que eu sou, ou é, ou não é. Ou Cristo é o Senhor da sua vida, ou você tem ídolos e mais ídolos, você tem um mundanismo cravado no seu coração. Por isso, queridos irmãos, uma família que é fascinada pela glória de Deus não ama o mundo. Por quê? Porque o amor ao mundo vai excluir o amor a Deus. E como manifestar a glória de Deus se não temos o amor dele em nossos corações? Por isso, lembremos, famílias, não vamos amar ao mundo. Não vamos amar esse sistema que se opõe a Deus e aos seus valores. Mas temos então a segunda lição. Uma família fascinada pela glória de Deus, ela vai reconhecer que as coisas que há no mundo, elas o quê?
não procedem de Deus. É isso que diz o texto bíblico. Essa família ela vai reconhecer que essas coisas não procedem de Deus. Lê o versículo 16 para mim o que diz. Porque tudo... O crente verdadeiro, ele não ama o mundo. E um dos motivos é porque ele reconhece que o mundo oferece não procede de Deus. Ou seja, queridos irmãos, o que caracteriza esse mundo caído, os valores deste mundo caído, não procedem de Deus. E ele dá então um exemplo em 3 áreas, por assim dizer. A primeira delas, ele fala sobre a concupiscência da carne. Concupiscência, queridos, é a ideia de desejo, são os desejos da carne. Isso vai apontar para algo que é do coração. É um coração que dentro dele flui desejos carnais. São tentações que vêm de dentro dos nossos corações para viver os prazeres desse mundo, para satisfazer a carne. Essa concupiscência, então, da carne significa uma vida que é dominada por esses prazeres, por esses desejos. A nossa carne, queridos irmãos, e a nossa natureza é caída. Mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele não somente nasceu de novo, como ele está se despindo a cada instante do velho homem, então ele pode ser vitorioso nesta batalha. Mas o que nós temos visto, queridos irmãos, é pessoas que professam, que são crentes, famílias que professam crer em Cristo e servir a Cristo, mas que seus corações estão cheios de desejos pecaminosos e carnais. Certa vez Jesus se encontrou com os fariseus e disse para aqueles homens: vocês me honram com os lábios, mas os corações de vocês estão distante de mim. O que Deus quer são pais, que os seus desejos não sejam satisfazer a carne. O que Deus quer são filhos, que os seus maiores desejos não sejam se deleitar nos prazeres deste mundo. O que Deus quer, queridos irmãos, são casais que compreendam que o maior desejo em seus corações deve ser a sede por Deus e a sua glória, e não esses prazeres que satisfazem parcialmente o coração, mas que depois deixam um vazio em nossas almas. Famílias destruídas, lares destruídos. Sabe por quê? Porque aparentam piedade, mas dentro dos seus corações amam este mundo. Sabe por quê? Porque os seus desejos são voltados para satisfazer a sua carne e não voltados para a glória de Deus. O Senhor Jesus também vai dizer, o apóstolo João, certamente inspirado por Cristo, ele vai dizer que este mundo, ele apresenta não somente esta concupiscência da carne, mas também a concupiscência dos olhos. O que seria essa concupiscência dos olhos, queridos irmãos? Alguns entendem que são os mesmos desejos pecaminosos que fluem deste coração. E eu vejo que esta é a melhor proposta. Apesar de sermos cobiçados, de cobiçarmos as coisas desse mundo, e através desta janela da alma, nós desejarmos estas coisas e cobiçarmos através dos nossos olhares, certamente isso está vindo deste centro onde flui
Os desejos do coração, de fato, não é o nosso ser. E nós vamos ver então, queridos irmãos, que esta concupiscência dos olhos vem então para nos atacar. O mundo está nos atacando com estas coisas, e a gente fica vendo, e a gente fica desejando, e a nossa tendência é se cativar por estas coisas, sem dar muito valor à importância delas, ou se elas vão glorificar ou não a Deus. Nós queremos ser saciados pelas coisas do mundo. E nós estamos diante de um grande problema, porque os olhos são a lâmpada do corpo e a janela da alma. Nós não podemos deixar que entrem por eles desejos, não é, dos mais pecaminosos. Ao longo da história bíblica nós vemos isso. Por exemplo, Eva caiu, diz o texto bíblico que ela é o quê? Que ela viu que aquilo era agradável aos olhos. Olha esse, não é, concupiscência dos olhos. Ló viu as campinas do Jordão e disse: é para lá que eu vou, e fez as suas tendazinhas perto de Sodoma e de Gomorra. Siquém viu a Diná e a seduziu. A mulher de Potifar viu a José, tentou se deitar. Acã viu a capa da Babilônia, se arruinou. Davi viu a Betseba e adulterou. Então, queridos irmãos, cuidado com os nossos olhos. A palavra de Deus diz: se os seus olhos te fazem tropeçar, é melhor o quê? Você arranque eles fora. O que nós vemos, queridos irmãos, é que nos nossos lares, o mundanismo que flui deste coração pecaminoso está, querido irmão, sendo, olha, apresentado à nossa volta, e nós estamos nos deleitando nestas coisas. É interessante porque existem lares por aí afora que se dizem cristãos, que os maridos, que o homem e a mulher assistem filmes, impróprios, filhos que assistem coisas impróprias. Vez ou outra eu pego minha filha Estela, tem um negócio de fugir com o celular, e ela já sabe, ela pega o celular, né, não tem nem 3 anos, ela faz assim e já faz. E já sabe para onde vai, o que quer, e quase sempre uns super-heróis, um Coringa, um Batman que fica um batendo no outro, não sei o que. Eu digo: filha, esquece esse negócio, toma esse negócio da mão dessa menina. É difícil. Mas então, o mundo está aí, o seu sistema está aí, as coisas que se opõem a Deus estão aí, e nós estamos o quê? Nós estamos vendo, e essas coisas estão sendo desejadas. Querido irmão, precisamos tomar cuidado com aquilo que está diante dos nossos olhos. Eu já vi pessoas colocando coisas diante dos seus olhos que arruinaram as suas vidas. Pessoas que colocaram, maridos que colocaram coisas diante dos seus olhos que arruinaram seus casamentos. Essas redes sociais, queridos irmãos, têm contribuído para o divórcio de milhares de pessoas. Já acessou meu Facebook? Não, porque eu não tenho. Se você tem, use para a glória de Deus. Mas são ferramentas, queridos irmãos, que se não soubermos usar, o que é que acontece? Destrói os homens. Por isso, as coisas que há nesse mundo, sabe, esses desejos da carne, essa concupiscência dos olhos, essas tentações pelas coisas desse mundo, de ver e desejar, essas coisas não procedem de Deus. E ele ainda termina dizendo: a soberba da vida. É interessante porque a expressão grega aqui usada para soberba, o alazon, foi usado não somente biblicamente, mas ao longo da história, por filósofos, Aristóteles, outros. E o significado, o padrão que ela interpreta, é interpretada e usada, é dentro de um mesmo padrão. É a ideia de pessoas
que gostam de apresentar algo que na verdade elas não têm. Pessoas que estão, dispostas a oferecer algo que na verdade elas não têm, que elas não são. Esta é a ideia. É um homem que atribui a si mesmo qualidades dignas de louvor que realmente ele não tem. Então imagine o que são essas coisas no mundo, e nós vemos muito disso hoje. Nós vemos muitas pessoas que sacrificam as suas famílias em busca de ostentar o poder, de ostentar as suas posses, de ostentar os seus diplomas, as suas honras. Para que isso? É a soberba da vida. Nós queremos mostrar algo que nós não temos. Nós queremos mostrar algo que nós não somos. Isto é a soberba da vida, isso não vem de Deus. Às vezes, irmãos, eu vejo famílias que passam por dificuldades, que passam por lutas, que a gente sabe que tem, mas está tudo muito bem, obrigado. Não, pastor, aqui em casa está tudo uma maravilha, quebra-pau da bexiga, tudo uma bênção, pastor, aqui em casa. Os filhos estão dando um trabalho, seus filhos. Não, meus filhos, pastor, oh meu Deus, até uma bênção, viu, pastor, meus filhos, oh aleluia. Quando não, queridos irmãos, questões materiais, de querer mostrar algo que na verdade não temos e que não somos, isso é a soberba da vida. Famílias piedosas são famílias que não alimentam os desejos da carne, que não dão razão para as concupiscências dos olhos, que não estão preocupados com a soberba da vida, de como os homens vão me olhar, mas na verdade estou preocupado como Deus está me olhando, como está o meu coração, como está a minha vida para com Deus. Isto é o que realmente importa. Pessoas que estão dispostas, irmãos, a verdade, a abraçar este mundo e a abraçar todos estes valores e estas perversidades deste mundo. Se você tem feito isso, querido irmão, deixe-me dar uma péssima notícia para você. Você não é um crente. Se você ama o mundo, você não ama a Deus. Se você tem prazer nessas coisas, Cristo não é o seu Senhor. Se a sua casa, a sua vida e a sua história é caminhar para se deleitar nessas coisas, você não é de Deus. Pastor, o Senhor não sonda o meu coração. O Senhor não me conhece, pastor. Pelos frutos vós conhecereis. Estão lembrados quando aqueles fariseus chegaram para João Batista e disseram: João Batista, seu discurso é muito afiado. Raças de víboras. Que é isso, João Batista? É isso mesmo, meu filho. Quem vos iludiu a fugir da ira vindoura? Pensam que são filhos de Abraão? Onde estão os frutos dignos de arrependimento? Joe Owen, ele dizia que o crente, ele é abraçado pelo pecado, enquanto o descrente abraça o pecado. Nós não somos aqueles que abraçamos o pecado e nos deleitamos nele. Nós somos aqueles que vamos ser abraçados pelo pecado, por este mundo, por essas tentações, mas vamos resistir, vamos perseverar. E assim testificar com frutos dignos de arrependimento e de uma vida santa que somos eleitos de Deus. Se você é um eleito, evidencie isso através de uma vida santa e piedosa. Se você quer glorificar a Deus através de sua família, querido irmão, não ame o mundo. Sabe por quê?
Porque essas coisas que há no mundo não procedem de Deus. É quando nós encerramos, vendo que esta família fascinada pela glória de Deus, ela vai ter os olhos na eternidade. São os olhos gravados, ou cravados, como você queira, na eternidade. Essa era uma oração que o Jonathan Edwards fazia. Ele tinha costume em suas orações em bradar a Deus, dizer: oh meu Deus, grava nos meus olhos a eternidade, meu Deus. É isso que está faltando, querido irmãos, em nossos dias. É isso que está faltando nas famílias de hoje. Sabe por quê? Porque o mundo passa, a sua concupiscência passa. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. O que é que ele está dizendo? Do que adianta você amar este mundo? A expressão grega aqui, apesar de ser traduzido aqui como o mundo passa, é a ideia na sua proposta original, de que ele está passando. O mundo está passando. Os desejos da carne estão passando. A concupiscência dos olhos está passando. A soberba da vida está passando. Esse sistema que tem se levantado contra os valores de Deus e que tem se oposto ao Evangelho, esse mundo está passando. Em outras palavras, esse mundo vai chegar ao fim. Os seus prazeres vão chegar ao fim. E eu pergunto, quem é que quer se apegar a isso? Quem quer apostar a sua vida e a sua eternidade nisso? Eu não quero, irmão. Mas por que insistimos? Por que insistimos em satisfazer a carne? Por que insistimos em desejar as coisas que Deus abomina? Por que insistimos, sabe, em sermos tão soberbos, quando na verdade tudo isso vai passar? Maridos que passam a vida toda, pais, correndo atrás daquilo que a ferrugem e a traça corrói. Por quê? Por quê? Precisamos ajuntar tesouros nos céus, que a ferrugem e a traça não corrói. Me lembro de que colocaram num pôster no WhatsApp um tempo desse, o pastor Paul Walsh, ele dizendo que dirigia um grande tomate vermelho, e que o pessoal e os filhos brincavam muito com ele. Era um Jeep, sei lá qual era o ano do Jeep, era um Jeep bem velho, vermelho, com a porta batida, e ele disse que aquele carro dele estava maravilhoso. E ele disse: é o que eu tenho, é o que eu preciso e me é suficiente. Estamos falando de um pastor, não é? De uma comunidade grande, um palestrante internacional conhecido. Então alguém que tem, não é, uma certa condição. E ele disse: se você me der um carro novo, eu vendo e dou para missões. Eu não estou querendo dizer que você não pode ser rico e que você tem que ser pobre, porque você pode ser um rico e ser um rico para a glória de Deus. Assim como ser rico não é pecado, ser pobre também não é virtude. Você pode ser um rico para a glória de Deus e um pobre para a glória de Deus, aos olhos dos homens. Mas certamente, independente do que você tenha, se aquilo que você tem lhe é suficiente, como Salomão diz, alegre-se na porção que Deus lhe deu, e que é mais vale ter uma porção de trabalho e uma porção de descanso, do que ter em duas mãos trabalho e não poder desfrutar disso. Por isso, queridos irmãos, precisamos tirar os olhos das coisas deste mundo.
Por que corremos tanto atrás das coisas desse mundo e as nossas famílias estão se acabando? Pais que não têm tempo para conversar com seus filhos, porque estão sempre trabalhando. Pais que não têm tempo de trazer seus filhos para a igreja, porque estão sempre trabalhando. Suas famílias vão ser destruídas. Vocês estão acabando com a família de vocês. Vocês estão sendo tolos. Digo isso com amor no coração. Não vale a pena. Priorize a glória de Deus. Não ame o mundo. Não ame as coisas que há no mundo. E sabe por quê? Porque as coisas desse mundo passam. E sabe o que é que permanece? É aquele que faz a vontade de Deus. Quando tudo isso acabar, ainda existe vida. Quando tudo isso não existir, ainda existe vida. Quando a morte chegar, eu não vou ter nada a fazer a não ser morrer. Sabe por quê? Porque eu estou em paz com Deus. Porque a minha vida tem sido uma vida de santidade, de piedade. Não falo eu, Cláudio, falo de nós como crentes. Nossa vida tem que ser parecida com a vontade, com o exemplo que o Senhor Jesus disse. O Senhor Jesus disse: olha, eu não vim a este mundo para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Certa feita, ele estava com fome. Os seus discípulos chegaram e disseram: tome de comer. E o que foi que ele disse? Eu não estou com fome não. A minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Em outras palavras, o seu maior deleite era fazer a vontade do Pai. E eu pergunto para nós, qual é o nosso maior deleite? É fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Que a sua glória seja refletida através das nossas vidas, dos nossos lares, dos nossos filhos, do nosso casamento. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas se amamos o mundo, se abraçamos o mundo, se temos o mundo por amigos, como diz Tiago, somos inimigos de Deus. Querido irmão, a permanência eterna daqueles que fazem a vontade de Deus deveria fazer você refletir sobre a vida e sobre a eternidade. Quem nunca teve a oportunidade de ouvir, chega em casa, veja no YouTube um vídeo da carta do David Brainerd ao seu irmão John sobre morte e eternidade. E ele vai escrever no leito de morte para o seu irmão, e é uma coisa linda. Ele vai dizer: oh meu irmão, ondas caudulosas, ondas fortes estão me devastando, os meus dias estão chegando ao fim. Mas meu irmão, olha, não dê valor às coisas desse mundo, às paixões desse mundo. Caminho para a eternidade é uma coisa linda. Quando você chegar em casa, você procure e assista. Eu me lembro, queridos irmãos, da frase do Jim Elliot. Jim Elliot foi missionário entre os Aucas. Jim Elliot teve a sua vida martirizada por uma tribo muito violenta entre os Aucas. E ele disse uma frase que marcou a sua história e a sua vida. Presta atenção. Não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Presta atenção de novo. Não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Queridos, não é tolo da sua parte entregar a sua vida para o Senhor e viver para a sua glória. Vida esta que você não pode reter porque não é sua, pertence a Deus. Por isso não é uma tolice, isso é uma virtude, porque na verdade você não vai estar perdendo, você vai estar ganhando. Por isso, uma família fascinada pela glória de Deus é uma família que tem a eternidade cravada em seus olhos. Você tem orado por isso? Você pede para os seus filhos viverem dessa forma?
Você como um casal caminha para a eternidade, quais são os seus planos? Ah, pastor, nos próximos 10 anos eu vou fazer isso, eu vou ter isso, eu vou ser assim, Glória a Deus, irmão. Você pode colocar diante de Deus, Deus pode abundar a sua vida, e você pode ser próspero nesse mundo para a glória de Deus. Louvado seja Deus por isso, se isso acontecer. Mas que a sua prioridade seja amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E aí sim você manifestará que realmente ama a Deus e não o mundo. Então, se essa sua vida é tão curta, por que nós vamos viver para os prazeres desse mundo? Se a nossa vida é tão pequena, por que vamos viver para estes prazeres? Se o amor a estas coisas determina o nosso destino eterno, por que vamos amar as coisas desse mundo e não ao Deus Todo-Poderoso e Criador dos céus e da terra? Eu queria concluir esta mensagem esta noite. Queridos, nós somos cristãos que nós podemos chamar cristãos reformados. E como cristãos reformados que somos, nós entendemos que há uma centralidade, eu peço para segurar as crianças aí, tá bom? Só para a gente terminar. Há uma centralidade em Deus e na sua glória. Isso é importante, por quê? Porque dentro da nossa visão, presta atenção aqui, deixa a criançada. Dentro da visão reformada, Deus deve ser glorificado em tudo. E esta é a visão bíblica da coisa. O J. Packer, no seu livro O Antigo Evangelho, ele disse que o calvinismo é uma maneira de pensar na vida centrada em Deus. Então, a maneira como nós olhamos para a vida, para o mundo, deve ser centrada em Deus e na pessoa de Deus. Os reformadores do século XVI, eles tinham um desejo, uma preocupação em seus corações de reformar não somente o culto, não reformar simplesmente a doutrina, mas reformar a vida. E hoje, queridos irmãos, o que estamos precisando é reformar a nossa vida. Estamos precisando reformar os nossos lares. Precisamos reformar esta nossa visão a respeito da família, a respeito de Deus. Nós precisamos pensar acerca de Deus, acerca do homem, acerca da família, à luz das Escrituras. Nós precisamos dessa reforma e que ela aconteça hoje em nossas vidas. Nós queremos ver famílias cristãs assumindo o lugar que elas devem assumir como igreja no mundo. Famílias que glorificam a Deus, famílias que manifestam a glória de Deus, tendo papéis bem estruturados daquilo que Deus quer dentro dos padrões, bem como um lar piedoso. Um lar que não ama o mundo, um lar que sabe que as coisas do mundo não procedem de Deus, e um lar que de fato caminha para a eternidade, porque as coisas desse mundo são passageiras. A maioria dos jovens hoje, eles procuram namorar e casar, e nunca sequer a maioria parou para pensar na glória de Deus. E já começa um relacionamento sem ter esta visão da glória de Deus, nem no namoro. E no casamento, muito menos. E então, essa visão fascinada pela glória de Deus está sendo perdida. O que Jonathan Edwards viu em Deus mudou a sua lente de como ele lia as Escrituras e via a realidade que lhe cercava. Nós vemos em Jonathan Edwards um homem fascinado por Deus. E a pergunta que eu faço é: por que nós não podemos também ter esta visão fascinada por Deus e por sua glória? Certamente essa visão fascinada pela glória de Deus não vai nos livrar dos sofrimentos desse mundo, não vai resolver os problemas da sua família,
Mas essa visão fascinada pela glória de Deus vai prover o necessário para você enfrentar o que vier, tendo confiança, esperança, alegria e a eternidade cravada em seus corações. Querido irmão, na verdade, sabe o que é que nós precisamos? Nós precisamos, na verdade, gastar menos tempo pregando sobre família e gastar mais tempo pregando sobre Deus. Não que nós pregamos muito sobre família e que nós não devamos pregar sobre família, é que nós precisamos falar mais de Deus. E quem sabe, assim como Edward, descobrir que Deus é Deus, e que Deus é de grandeza insondável, de beleza insondável, de resplendor e glória insondável, e que Ele nos criou para esta sua glória, e que a família foi criada para a glória de Deus, e que através de Cristo essa família pode refletir esta glória de Deus, e ser beneficiada e beneficiar aqueles que estão à sua volta. Por isso, eu encerro com essas pequenas palavras e peço para que você guarde em seu coração e não se esqueça. Até que haja uma paixão pela glória de Deus em nossos lares, as nossas famílias não estarão vivendo para a glória de Deus. Uma família cristã, fascinada pela glória de Deus, ela vai promover igrejas permeadas por esta glória. E esta é a minha oração para as nossas famílias, para a sua vida e para os nossos lares. Poderia pedir talvez por saúde, que isso é bom. Talvez eu poderia pedir para que Deus provesse todos os tipos de necessidades materiais que você necessita, isso é bom. Talvez eu pudesse pedir para Deus para resolver todos os teus problemas, e isso seria bom. Mas o que nós temos aqui é melhor ainda. E é isso que eu estou colocando diante de vocês à luz das Escrituras. Tenha uma visão fascinada pela glória de Deus. E se você trouxer esta visão para dentro da sua família, você verá os benefícios e você testemunhará a grandeza do que Deus pode fazer dentro do seu lar, dentro da sua casa. Que Deus nos ajude a termos um lar piedoso, que Deus nos ajude a sermos padrões de estruturas familiares, que Deus nos ajude a viver para a sua glória. Vamos nos colocar de pé?